que tem toda a questão envolvendo vidas humanas, tem toda a questão envolvendo os conflitos armados muito prejudiciais a todo o globo, mas a gente falando de mercado financeiro viu essa aversão ao risco, viu os mercados tensos, buscando alguma direção, buscando alguma sinalização em meio a todo esse conflito. Inclusive porque na parte da manhã, logo na abertura do mercado, a gente viu os mercados um pouco mais azedos, a gente viu o Ibovespa caindo cerca de 0,3%, 0,4% no início do pregão e as coisas meio sem muita direção, né? A curva de juros que começou o pregão em elevação, virou o sinal, começou a cair, teve alguns impactos ali em alguns ativos, mas o destaque mesmo dessa segunda-feira, desse comecinho de semana, é o petróleo. O petróleo que chegou ali a ser negociado nos últimos dias aos 83 dólares o barril e num momento de tensão, num momento de incerteza por conta do conflito no Oriente Médio, a gente viu o petróleo disparando, chegando até ser negociado aos 89 dólares o barril. Neste momento, 88 dólares e 3 centos o barril, uma alta de 4,08% neste momento. Com isso, Ibovespa virou sinal, né? O Ibovespa que operava no patamar negativo já sobe 0,28%, 114.525 pontos. E os grandes destaques do pregão de hoje são, com certeza, as empresas ligadas ao setor de petróleo. PetroRecôncavo, 7,5%. PRIO, 7,23%. Petrobras, 34,97%. Inclusive, só sinalizando aqui, trazendo informação, mais uma vez batendo a máxima histórica da Petrobras, as ações preferenciais, R$ 34,99, a máxima histórica em preços, em termos ajustados, obviamente, mas a Petrobras chegando nesse patamar. Por um centavo, não chegou nos R$ 35. E claro, a gente olha para a Petri 3 também, né? Essa não chegou na máxima histórica, que foi de R$ 38,09, batendo a máxima intradiária de R$ 38,06 a Petrobras. Então essa é uma dinâmica bastante importante, a gente tem visto a movimentação nos preços do petróleo, né, e claro, outros ativos um pouco mais, outras classes de ativos, outros ativos também considerados mais de proteção, a gente viu até mesmo uma alta bastante importante no ouro, né, nessa segunda-feira, os investidores buscando, correndo atrás de algum tipo de proteção. É interessante essa movimentação, né, porque não foi só a Bolsa Brasileira que estava num patamar negativo e virou o sinal para o patamar positivo. A gente fala também das bolsas americanas que neste momento já sim operam em patamar positivo, o Dow Jones 0,24 de alta, o S&P 0,26 e a Nasdaq praticamente no 0 a 0 com 0,03 de alta nesse momento. As bolsas europeias não conseguiram pegar esse respiro, não conseguiram pegar essa virada de sinal e fecharam o dia em queda. DAX fechou em queda de 0,67, FTSE no 0 a 0, 0,03 de queda e CAC na França 0,55 de queda. É um movimento importante, né? Principalmente num dia em que as treasuries lá nos Estados Unidos estão sem negociação. Os títulos americanos estão sem negociação por conta de feriado por lá. E a gente falou ao longo do comecinho da nossa programação uma movimentação de fechamento também dos mercados no Japão, que acabam recebendo algum tipo também de migração dos investidores quando as coisas ficam um pouco mais azedas assim. É um mercado encarado um pouco mais de proteção também. O Japão e as treasuries americanas ambos fechados nessa segunda-feira. Claro que a gente vai falar de todo esse conflito, a gente vai falar de impacto inflacionário, a gente vai falar do conflito no Oriente Médio, toda a movimentação que estamos vendo, né, desde sábado, e as expectativas, né, e claro, a atenção, a cautela por conta do conflito que está acontecendo lá no Oriente Médio, mas a gente tem também uma sinalização, né,
um cenário, né, local aí também que precisa ser monitorado, principalmente com Boletim Focus, principalmente com falas do diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, além do noticiário corporativo. A gente fala de Petrobras, a gente fala de MAHLE Metal Leve, hein? Que movimentação de Leve 3. Leve 3, inclusive, chegou a cair bem mais, né? Está caindo quase 13% no pregão de hoje, chegou a cair mais de 15%. Por quê? Marcos Saravalli vai falar daqui a pouquinho. Citando no nome do grande Marcos Saravalli, ele já está aqui para nossa conversa, para esse comecinho de semana. Marcos Saravalli, bem-vindo mais uma vez, sempre um prazer falar contigo. Começo de semana tenso, né? Começo de semana que talvez não gostaríamos de dar as notícias que demos, mas estamos aqui para tentar entender um pouco desse ambiente, do que está acontecendo. Boa tarde, Saravalli, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. Estamos cá de volta, pós-final de semana, repleto de notícias. Hoje está renovado. Inovando, né? Talvez. Né? Talvez. Numa recuperação também aqui da saúde. Mas um final de semana bastante intenso de notícias, bem diferente. Lembrando que sexta-feira aqui no Market a gente falou praticamente de um assunto só, payroll, payroll e payroll. Abrimos a segunda-feira, praticamente ninguém mais fala sobre emprego, desemprego nos Estados Unidos. Treasury tem a questão de ser um feriado, também está parado nesse momento no mercado norte-americano. Mas os focos, os olhares todos voltados aí para questão entre esses conflitos, né, após as invasões, né, terrorismo aplicado pelo grupo Hamas em algumas cidades de Israel. Então, o principal desdobramento da discussão foi essa, tem sido essa. E aí a minha provocação já começa a semana já com provocações, Felipe. Eu falo o seguinte: a gente passa o ano, ou os últimos anos, ou as últimas décadas, talvez, reclamando do nosso índice, né, Bovespa aqui. Ah, mas Marco, Felipe, nosso índice tem muita commodity, nosso índice não representa a nossa economia, nosso índice tem muito petróleo, né? Imagina hoje se a gente não tivesse Petrobras na economia, no nosso índice, o que seria, né, do nosso índice hoje. Então a gente está agradecendo, né? Tá certo que tem muito investidor que não tem Petrobras ou que tinha uma posição pequena, mas estamos agradecendo e com isso talvez nosso índice esteja até melhor do que em outras economias hoje nessa segunda-feira, sustentando aí com alta bastante expressiva as ações do setor do petróleo, né? Então todas as repercussões, a gente fazendo paralelo com outras invasões, outras guerras em paralelo, mas de fato acho que a principal pergunta, questionamento continua sendo o setor, o segmento de petróleo, né? Então essa é a visão, né? Começamos ali já em altas mais fortes, já tivemos um momento um pouquinho mais de cautela, mas segue o petróleo em alta e as ações do setor como um todo, sem exceção, seguem sustentando o índice nessa segunda-feira, né? Então, que bom que temos pelo menos opções alternativas aqui, né? Uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, a gente precisa agradecer. E sim, acionistas de petróleo, lógico, né? De novo, pessoal, respeitando também todo o envolvimento, né, de famílias, de pessoas, de vidas. Mas a gente está aqui sempre com foco em investimento e a gente sabe também todo esse contágio no setor de petróleo, né, nos preços do petróleo no mercado internacional. Os investidores, analistas repercutindo, tentando sinalizar do que pode ser, né, talvez a duração dessa guerra e os seus possíveis impactos adicionais, né, no setor de petróleo. Então, infelizmente, mais um que a gente chama mais um cisne negro que surge aí. Difícil, né, dizer que isso é um cisne negro, porque sempre esses desgastes entre Hamas e Israel existiram, né? A cada 2, 3, 4 anos a gente vê esse movimento, mas acho que ninguém esperava nesse momento ataques aí tão fortes, né? Emblemáticos aí durante esse final de semana, né? Então essa é a repercussão da segunda-feira aqui nos nossos investimentos, né? Ô Marco, a questão é a seguinte, a gente tem visto várias repercussões, né? E o pessoal falando basicamente o seguinte: se mantiver restrito, né, a Israel e Palestina, esse conflito, né, talvez não afete tanto o mercado, talvez não crie tanto problema assim para o cenário dos investidores. Agora, se ganhar uma proporção um pouco maior, se passar esse conflito
para outros países, tiver interferência ou participação de outros países vizinhos, ou até mesmo a entrada dos Estados Unidos nesse conflito, né, com mais armas, com mais investimentos, né, mais recursos, isso poderia trazer uma cautela adicional. É uma primeira leitura, obviamente, né, mas a gente sabe que o mercado sempre vai se antecipando, vai tendo, né, buscando alternativas. Se isso acontecer, talvez mexa aqui, se aquilo acontecer, talvez mexa ali. É enfática essa postura do mercado? Se tiver lá, por mais complicado que seja das questões humanitárias, mas para o mercado, se estiver restrito àquela região, vida que segue, a gente vai começar a se preocupar com outras questões mais focadas no mercado financeiro? Exatamente esse acho que é o cenário que a gente tem, né? Então, assim, o cenário que a gente tem, um cenário, vamos colocar uma curva normal aqui, né? Ou seja, um cenário concentrado, é de que se mantenha o conflito, difícil entender essa durabilidade, mas que mantenha algo relativamente restrito ao envolvimento, né, do grupo Hamas com o território de Israel dentro de conflitos, fazendo um parâmetro até do que já aconteceu em momentos passados. A gente tem um aumento da volatilidade, da percepção de risco, mas ficando restrito. Esse é o cenário base, né, que a gente coloca uma probabilidade de ocorrer de 80% a 90%, continuar esse sendo o cenário base. Mas a preocupação é sempre o que a gente chama o risco de cauda, né? Qual que é a probabilidade de acontecer num cenário benigno, né, ou um cenário pior, né, bem pior do que a gente está esperando. Então, existe essa probabilidade, é uma probabilidade pequena, mas começa a envolver, mesmo que indiretamente, outros países. Aí sim, outros países que poderiam financiar, que poderiam participar financeiramente, através de armas, enfim, que poderiam ser até grandes produtores ou grandes consumidores de petróleo, quando a gente fala dos Estados Unidos. Então, essa é a preocupação em relação ao petróleo. Não só grandes produtores, mas também que possam impactar a logística, né? O transporte, grande parte do transporte, não só da produção, mas também do transporte é envolvida, passa, né? Transita em alguns países da região. Então essa é a preocupação, né? Caso a gente tenha algum bloqueio, tenha uma participação maior de outros países, a gente pode ter um pico ainda maior. Alguns analistas internacionais durante o final de semana chegaram a falar que tem uma probabilidade muito grande, né, de chegar rapidamente a $100. Mas eu, particularmente, até esperava uma reação mais pessimista nessa abertura da negociação durante o domingo à noite, o que acabou não acontecendo. Lógico, é um patamar que sobe forte, mas lembrando que também o petróleo tinha caído recentemente a patamares muito mais baixos vistos nessas últimas semanas. Então, eu, lógico, acompanho aqui uma reação negativa, mas até esperava alguma reação menor. Então, dentro do previsto, dentro do esperado, acho que até a reação não tem sido tão ruim assim, né? Difícil dizer uma palavra, uma frase dessa, mas estou falando, lógico, focando no preço do petróleo, né? O preço de petróleo é sempre muito ruim porque as consequências para o mundo financeiro, né, para as finanças globais, é que a gente tem uma pressão inflacionária e que dificulte muito, né, todo esse processo aí de políticas monetárias ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos. Então, joga, né, se a gente traz um catalisador que pode adiar cada vez mais a decisão de começar a reduzir juros nos Estados Unidos. Então, essa foi a preocupação em termos de finanças, tá? Não estamos falando aqui, talvez, com um menos peso em termos de geopolítica e mais em termos de finanças globais, tá? Então, sido essa preocupação. Então, risco de cauda existe, é menos provável, é o cenário menos possível, vamos dizer assim, mas até que existe uma probabilidade relativamente alta de acontecer, né? Eu colocaria mais em torno de 10% desse cenário de cauda acontecer, que é justamente esse. Entrar outros players, né, grandes produtores, os Estados Unidos começarem a participar ativamente e a gente tem um impacto, né, uma disruptura entre oferta e demanda. Acredito que a gente poderia ter algum impacto relevante na demanda, no transporte, na logística do petróleo e trazer o petróleo para patamares ainda mais altos. Tá? Então essa é a preocupação em termos de economia e finanças mundiais nesse desenrolar, né, nesse entendimento de todos esses conflitos, né? Ô Saravari, tem um movimento interessante, né? E eu estava até monitorando aqui para falar exatamente o que está acontecendo. O Ibovespa, ele zerou as perdas e agora acabou acelerando um pouco os ganhos. 0,8 já de alta nesse momento. O dólar, um movimento contrário. Ele estava subindo e agora começou
passou a cair também num conjunto ali, né, num movimento conjunto com o cenário internacional, a Bolsa subindo. Olhando para os ativos que puxam o índice, né, eu falo de Petrobras subindo bastante, fortemente, mas a gente tem Vale, a gente tem os grandes bancos ainda em queda, né, nessa segunda-feira. Eu queria entender um pouco dessa dinâmica, né? O que será que está acontecendo até no cenário internacional para a gente tentar entender toda essa dinâmica de zerar perdas. Por quê? Porque o mercado de Treasury está fechado hoje. Poderia ter tido um movimento um pouco mais aprofundado, um pouco mais agudo no mercado de títulos americanos que pudesse sustentar essa virada de mão, essa virada de mesa e tudo mais, mas hoje não tem. Então, a gente fica se perguntando, né, Sarravalho, o que pode ter acontecido? Os investidores ficaram um pouco mais otimistas, justamente com alguns desdobramentos, né, desse conflito aí, poxa, talvez esteja muito restrito, talvez não vai ter um avanço para os outros países, esse cenário que a gente conversou agora. Isso pode estar impactando nessa dinâmica do Ibovespa hoje também, Sarravalho? Bom, tudo na questão dos CIS, é difícil entender a dinâmica também das bolsas internacionais, né? A gente tem aqui agora lá fora, acho que esses dois fatores, como você falou, né? Talvez a percepção de risco do mercado internacional seja de que tenha um conflito menos intenso, menos duradouro, e essa é a percepção de risco das bolsas internacionais. Mas, ao mesmo tempo, que a gente pode dizer que talvez esse preço de petróleo, né, essa intensidade de preço de petróleo, ela veio para ficar. Né? Os conflitos não vão ajudar, pelo menos, a ceder os preços de petróleo no curto prazo. Né? Porque se a gente tivesse realmente um movimento pontual, que eu acredito ser pontual, depois de ter uma acomodação, as ações não estariam subindo. Né? O que essas ações estão subindo, aqui PetroRecon subindo mais quase de 8%, a Prio também subindo quase 7-8%, é que a gente não só vai ter esse pico, como provavelmente uma estabilidade do preço do petróleo num novo patamar. E aí a leitura é justamente inversa. A leitura oposta que o mercado mundial está lendo é que talvez esse conflito geopolítico seja mais duradouro por mais tempo. Né? Então a ação diz uma coisa e as bolsas internacionais dizem outra. Não dá para a gente ter os dois fatores. Então a bolsa mundial está querendo ler menor percepção de risco e as ações de petróleo aqui no Brasil, pelo menos, está querendo ler que a gente vai ter um patamar de petróleo por muito tempo, pelo menos nesse patamar ou daqui para cima. Né? Senão elas não estariam subindo, só sobe se tiver realmente num novo patamar, porque isso não vai ter impacto no fluxo de caixa subir e descer na semana que vem, por exemplo. Então, essa leitura que a gente vai vendo, até a Petrobras subindo mais de 4%, mostra bem isso. Né? Provavelmente, esse patamar, a gente vai ter um novo patamar de petróleo daqui para frente, né? E talvez mais duradouro do que mostra esse otimismo aí nas bolsas mundiais nesse momento. Né? Maravilha, Sarravalho. Para a gente entender também, conversar, claro, um pouco mais sobre essa dinâmica, vamos chamar aqui o Fred Nobre, Frederico Nobre, analista da Warren, já está aqui conosco. Fred, seja bem-vindo aqui à nossa programação, bem-vindo ao BMC Market, muito bom poder falar contigo, muito boa tarde. Boa tarde, Felipe, boa tarde, Sarravalho, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a BMC, é um prazer falar com vocês. Fred, a gente estava falando aqui a respeito dessa dinâmica do petróleo no cenário internacional, que recentemente vinha numa trajetória de queda, depois teve toda essa movimentação lá no Oriente Médio, o petróleo passou a subir e as empresas, e aí eu queria entender a sua visão, né, sobre essa movimentação. Está proporcional ao preço do petróleo? Está vislumbrando alguma coisa que possa acontecer daqui para frente? Como que está essa visão, né, desde o comecinho do pregão, pegando essa dinâmica toda das empresas de petróleo? Olha, Felipe, boa pergunta. Eu acho que assim, a gente tem um desafio hoje, né, que é comentar aí sobre os impactos econômicos da escalada do conflito, né, diante de toda essa questão, que é uma questão humanitária mais grave, e a gente tem a incumbência aqui de falar sobre as implicações econômicas, né. Acho até que é um pouco precoce para tentar afirmar ou categoricamente quais seriam as implicações desse conflito, porque é muito recente, né. A gente viu um ataque terrorista do grupo Hamas nesse final de semana, e isso acabou, né, sendo notícia no mundo inteiro. A gente viu a catástrofe que foi, um episódio ali que não tem muito precedente na história recente.
E naturalmente, assim, uma das primeiras implicações que são levadas em consideração é justamente a questão do preço do petróleo, né? O Saravalli estava comentando antes, e eu concordo bastante com essa visão de que, nesse primeiro momento, o impacto ele ainda é um impacto moderado, né? Acho que, até fazendo um paralelo, uma comparação com o que a gente viu na guerra entre Rússia e Ucrânia, o impacto agora é bem mais moderado do que quando a gente teve a invasão da Ucrânia pela Rússia, né? A Rússia, que é um grande produtor de petróleo, em paralelo, Israel e Palestina não são produtores de petróleo. Mas o grande risco é que a gente tem ali do ladinho, né, no Oriente Médio, 4 nações produtoras, a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque e o Kuwait. Essas 4 nações produtoras têm um peso bastante relevante para a geopolítica global do petróleo. E tem uma região específica ali no Golfo Pérsico, que é o Estreito de Hormuz. E nesse Estreito de Hormuz, que é controlado pelo Irã, passa 17 milhões a 18 milhões de barris de petróleo por dia. A gente está falando aí de 17, 18% do total de barris que são produzidos diariamente. Então, se a gente tem uma escalada do conflito, com essas nações entrando e assumindo o lado, por exemplo, da Palestina, né, com o Irã, principalmente tomando alguma medida de retaliação, eventualmente bloqueando esse estreito, né, e esse fluxo logístico, isso poderia, sim, ter uma implicação dramática, significativa para o mercado de petróleo e fazer com que os preços eles tivessem uma elevação bastante relevante, né? O que a gente viu hoje foi mais uma reação do mercado, de certa forma, precificando parcialmente esse risco, né? Mas vale lembrar, até mesmo como o Saravalli comentou, que há algumas semanas a gente teve um sell-off ali, nesses últimos pregões a gente teve um sell-off nos contratos futuros de petróleo, muito puxados pela narrativa de um cenário mais restritivo de juros por mais tempo, que é o que a gente está vendo também nos Estados Unidos, o mercado de trabalho ainda muito aquecido, né? E essa narrativa não vamos chamar de uma recessão, mas de um cenário mais restritivo de juros por mais tempo é o que vinha dominando aí os mercados de commodities, especificamente o mercado de petróleo, nos últimos pregões. Então, esse movimento ele também pode ser visto como uma espécie de correção, né? Então, acho que o efeito até agora é um efeito relativamente moderado, que a gente tem que monitorar os próximos episódios, principalmente essa questão da escalada do conflito, para ver se outros países produtores, países que estão dentro da OPEC, né, e que estão ali no Oriente Médio, principalmente esses 4 que eu comentei, se eles vão tomar algum partido, se eles vão se posicionar, e também olhar para o próprio Estados Unidos para ver como vai se comportar em relação a isso. Então, acho que em termos de fundamentos do mercado de petróleo, mercado físico de petróleo, até agora a gente não teve nenhuma mudança significativa. O que aumentou realmente foi a percepção de risco, e naturalmente há um movimento especulativo em cima disso, e o preço do petróleo hoje, os contratos futuros reagindo conforme essa nova dinâmica de informações. Boa, Fred, muito, muito boa tarde. Continuando no tema sobre o petróleo, até ali na abertura das negociações ontem à noite, no domingo, o preço ali no mercado futuro chegou a reagir até próximo de $90, né? Então, assim, está subindo agora 4%, em torno de 4%, mas longe talvez das máximas. Que tipo de leitura que a gente pode ter nessas últimas horas em relação às projeções? Será que o mercado, como você falou, está comprando realmente de que o impacto tende a ser marginal? Enfim, como é que você vê essa precificação? Porque até ali no momento saíram algumas mídias, enfim, até aqui a BMC News também relatou, de alguns analistas já colocando a possibilidade real de chegar a $100. Mas olhando pelo menos essas últimas horas, a princípio não é o cenário que vai acontecer. Como é que você vê a reação do preço em si, né? Qual que seria assim, os cenários mais prováveis e os mais radicais, vamos dizer assim? Será que é possível a gente ver um cenário do petróleo chegando de fato a $100, pelo menos sustentando $100, como alguns analistas já colocam, né? Olha, Saravalli, eu acho que para a gente ter como cenário base o petróleo a $100, né, sendo sustentado nesse patamar, a gente teria que ter uma perspectiva ali de alteração nos fluxos comerciais,
que seria fundamentada eventualmente pelo Irã participando do conflito, né? Então, até ontem, antes das negociações do mercado de petróleo abrirem, né, a gente viu um comentário, uma publicação do Wall Street Journal comentando que o Irã estava envolvido nos ataques terroristas do grupo Hamas, inclusive participou das últimas reuniões com o grupo, né? E aí depois a gente viu que essa notícia ela não foi confirmada pela Embaixada dos Estados Unidos e hoje, inclusive, foi negada pelas autoridades do Irã, né? Então, acho que o que está em jogo é justamente essa escalada do conflito, que por estar muito recente, o mercado ainda não tem tantas informações a respeito. Então, naturalmente, há uma percepção de risco mais elevada. Essa percepção de risco ela é suficiente para você ter uma alta moderada nos preços, mas para esses preços eles se sustentarem em patamares mais elevados, próximos dos $100, a gente teria que realmente ter algum tipo de disrupção nos fundamentos de oferta e demanda de petróleo, mais especificamente do lado da oferta, e isso, enfim, seria, de certa forma, ocasionado por uma participação desses outros países no conflito. Ô Fred, a oferta continua restrita, pelo menos por parte da Arábia Saudita e da Rússia, não tem nenhuma projeção ou sinalização de que eles vão voltar ali atrás na decisão de cortar a produção. Por parte da demanda, a OPEP inclusive divulgou hoje o relatório anual Panorama Mundial do Petróleo, sinalizando aí que a projeção de demanda global no médio e longo prazo foi elevada, né? Que a gente vai ter ainda mais demanda por petróleo. Isso tem um caráter, né, também otimista para essas projeções de quem imagina que possa chegar, né, até mesmo nesses patamares que o Saravalli comentou, principalmente pelo fato de que a gente sabe que a OPEP ela tem também esse caráter de querer deixar o preço bastante elevado, né, para, obviamente, beneficiar os países produtores e colocar mais dinheiro no bolso. Isso tende, né, a trazer também essa sinalização de que, poxa, tem a questão da Rússia e Ucrânia, que continua ainda sem solução, agora mais um conflito que pode trazer pressão para o petróleo. Você comentou a questão do canal de Hormuz ali também, que passa uma boa parte, se acontecer qualquer tipo de problema ali, tem demanda, tem oferta, enfim, qualquer cenário que a gente vai construindo para petróleo, a gente imagina que a commodity vai continuar em elevação, ou pelo menos não vai cair tanto assim a ponto de chegar num momento que seja ruim para as companhias, né? É mais ou menos essa leitura que o mercado está imaginando, de que mesmo umas projeções não tão boas ainda são melhores do que de repente está se pintando por aí? Pois é, Felipe, eu acho que assim, quando a gente olha para os fundamentos e para a dinâmica do mercado de óleo e gás, né, isso é algo que é um mantra que a gente já vem repetindo aqui há algum tempo, né? Então a gente tem uma demanda que é crescente, pelo menos aí até 2030, né? Eu sei que existe uma agenda de transição energética, que, enfim, muitas empresas, principalmente as global majors, estão investindo nisso. Mas ainda vai demorar bastante para a gente conseguir mudar a matriz energética e até pelo menos 2030, até 2032, a gente deve continuar vendo a demanda por combustíveis fósseis, aí, principalmente pelo petróleo, aumentando, né? E em paralelo, todas essas iniciativas de projetos sustentáveis, elas têm um custo de oportunidade que é justamente menores investimentos no setor de óleo e gás como um todo. Então a gente nunca viu investimentos tão baixos no setor de óleo e gás em termos globais, como a gente está vendo agora. E aqui no Brasil, um pouco diferente, né? A gente está vendo o setor bem aquecido, M&As, produção crescente, então o Brasil um pouco na contramão nesse sentido, mas por uma questão de vantagem competitiva e por uma questão da gente ter um cenário propício para isso aqui no Brasil e, enfim, custo de produção baixo e por aí vai. Então, assim, tudo isso já fundamenta, né, essa questão de preços de petróleo mais altos por mais tempo, né?
E quando a gente olha para a demanda global de petróleo, é relativamente inelástica, né? Então, a não ser quando você tem o petróleo em patamares muito elevados, acima dos $100 por barril de uma forma consistente, né? Fora isso, você não tem um shift tão grande de demanda por conta de atividade econômica, né? Então, você pega a crise de 2008, por exemplo, onde a gente teve uma queda dramática no nível de renda global, uma queda dramática na atividade econômica global. Você pega a demanda por petróleo, por combustíveis fósseis, ela não diminuiu assim consideravelmente, né? Ela cai muito menos do que o PIB, por exemplo. Então, sendo uma demanda relativamente inelástica, essa narrativa de recessão e etc., acaba tendo um efeito de curto prazo, porque o mercado de petróleo eletrônico, né, os contratos futuros, eles representam 10 vezes mais volume do que o mercado de petróleo físico. Então, naturalmente, você tem um fator trading, um fator especulativo, né, dos portfólio managers tomando posições compradas, posições vendidas nos contratos futuros, mas, em paralelo, a dinâmica, né, os fundamentos do mercado físico, eles são relativamente pouco alterados por uma questão de crescimento econômico e muito mais alterados por questões relacionadas a capacidade física mesmo e, enfim, eventuais interrupções nos fluxos comerciais e logísticos. Então, por isso que eu estava comentando que um eventual bloqueio do Estreito de Hormuz afeta o mercado de petróleo de uma forma significativa, né? Juros mais altos por mais tempo nos Estados Unidos afeta o mercado de petróleo, mas não dá nem para comparar o efeito de uma interrupção, de um bloqueio num canal tão importante em relação a isso. Então, assim, acho que existe uma certa confusão olhando para essa questão de fundamento e preço, né? O preço de tela, ele é fruto principalmente do movimento, que é o movimento de oferta e demanda por contratos futuros, né? E essa oferta e demanda por contratos futuros, ela depende do apetite dos portfólio managers, né? Depende do apetite dos fundos de investimento que estão tomando esses contratos, né? Ou que estão vendidos nesses contratos. E, por outro lado, a oferta e demanda de petróleo físico, né, depende justamente dessa questão dos fluxos logísticos, depende de capacidade de produção, enfim. Então, acaba que existe essa confusão, né? E hoje, assim, olhando para esses fundamentos do mercado físico, a gente ainda não viu nada que justifique preços de petróleo acima de $100 por um tempo relativamente prolongado. Boa. Ô Fred, como é que você vê as demais commodities, sobretudo aquelas commodities que são consideradas alguma proteção nesse cenário de incerteza, no sentido assim que eu estou vendo aqui o ouro, que ele sobe, mas também nada de forma super expressiva, acho que nenhum exagero, prata também acompanhando. Como é que você vê? Será que já é o momento de tentarmos buscar essas reservas para se proteger? Não vamos precisar? Enfim, como é que você vê esse tipo de demanda, não só brasileira, mas global, para esse tipo de commodity, né? Vislumbrando num cenário, né? Nos possíveis cenários, se a gente acreditar que é um cenário momentâneo, ou que não vai ter tanto desdobramento, fala assim, pô, talvez não seja o momento, né? E o mercado vem precificando de certa forma. Ou você vê uma possibilidade realmente de fazer um patrimônio, enfim, uma reserva, uma proteção nesse tipo de commodity, pensando numa possível pior dos desdobramentos dessa guerra? Olha, Saravalho, boa pergunta. Eu acho o seguinte, eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente afirmar categoricamente que o cenário ele vai se perpetuar ali de forma negativa. Acho que existe sim esse risco de cauda. Acho que esse risco ele aumentou, né, diante do conflito que emergiu nesse final de semana. Acho que esse risco de cauda ele aumenta ainda mais se a gente vê o envolvimento de outros países no conflito, né, principalmente ali do Oriente Médio, com uma eventual retaliação também por parte dos Estados Unidos, né, entrando junto com Israel, caso isso aconteça. Então, tudo isso, naturalmente, assim, contribui para que o cenário ele se torne mais incerto, e quando a gente tem um cenário incerto como o de agora, isso acaba prejudicando os ativos de risco,
de uma forma geral, e beneficiando aqueles ativos que são considerados como porto seguro, né? E dentro das commodities, a gente tem aí o ouro em primeiro plano e a prata em segundo plano, como ativos que são considerados ali como uma reserva de valor, principalmente em momentos de maior estresse e de incerteza, né? Acho que o ouro é um ativo interessante, descorrelacionado dos demais ativos, acho que faz sentido dentro de um portfólio, uma carteira de investimentos, em termos de carrego, olhando justamente como uma espécie de proteção para eventos como esse, né? Mas não entendo que está no momento de aumentar esse tipo de exposição, nem nada. Eu entendo que até para uma carteira de investimentos faria sentido ter alguma alocação pequena estrutural nesse tipo de ativo, mas não entendo que, pelo menos com as informações que a gente tem até agora, que seria um momento para aumentar esse tipo de posição. Ô Fred, só falar também, para terminar aqui em termos de estratégia e aqui bem específico de Ibovespa, B3, muita gente estava em Petro, reduziu, realizou para fazer essa troca de Vale e agora, na sua opinião, mantém Vale ou vendo toda essa notícia, está na hora de refazer, voltar um pouquinho para Petro? Como é que você vê que sempre não é exatamente uma substituição, né? Cada uma tem a sua dinâmica, enfim, mas como alocação acaba o investidor, principalmente gestor institucional, acaba tendo essa opção, né? Ou estou em uma, ou estou em outra, né? Tentando encontrar o melhor momento de cada uma, né? Como é que você vê essa relação, né, entre Petro e Vale, particularmente aqui no nosso Ibovespa? Olha, aqui na Warren eu sou suspeito para falar porque nos nossos portfólios de ações a gente está nas duas, né? Mas assim, estamos um pouco mais em Vale nesse momento. Acho que em termos de olhando para Petrobras, né, a gente tem hoje um upside relativamente menor do que o que a gente viu aí nos últimos 2 anos. A gente teve a gente, enfim, já tem essa alocação há bastante tempo e foi uma alocação que rendeu frutos muito positivos, mas ainda é uma empresa que tem um carrego bem interessante, que tem alguns potenciais upsides ali, principalmente pensando no médio e longo prazo, com margem equatorial, aumento da produção do pré-sal e etc. Então, a gente ainda mantém essa alocação em Petro, e sabendo também que existem outras oportunidades no setor de óleo e gás, né? Então, para um mandato ali mais voltado para crescimento, né? A gente tem PetroRio, tem PetroRecôncavo, tem Enalta, que hoje está no processo de reestruturação também, uma tese bem interessante. Então, a gente entende que tem boas opções no setor de óleo e gás, até mesmo saindo da Petrobras, né? Eu sei que muito investidor institucional, estrangeiro, né, acaba alocando primeiro em Petrobras, por ser blue chip, por ser maior, né? Enfim, por ter uma visibilidade um pouco maior, mas na verdade bem maior, mas assim, tem outras oportunidades aqui também no setor, na Bolsa de Valores. Acho que é um setor que tende a performar bem, olhando no horizonte ali mais dilatado. A gente tem uma vantagem competitiva aqui no Brasil, em termos de produção. A gente produz petróleo a um custo muito baixo, né? A gente tem uma avenida de crescimento ainda, pelo menos até 2030, onde a gente vai sair de uma posição ali de 8º, 9º maior produtor para chegar em 5º, né, provavelmente. Então, assim, o Brasil ele está investindo no setor de óleo e gás, acho que a gente tem muita oportunidade por aqui. E aí, falando de mineração e siderurgia, o curto prazo ele ainda é bem nebuloso, né? Então a gente tem uma perspectiva de crescimento muito mais baixa do que estava sendo previsto para a China. A gente tem as empresas ainda mineradoras, né, com custo ainda relativamente mais alto do que a gente viu nos últimos períodos, mas olhando para os preços hoje, né, o setor como um todo ele está bastante atrativo na nossa concepção, e até mesmo a Vale ela nos oferece hoje uma boa margem de segurança, apesar do cenário desafiador de curto prazo. Então, a gente tem hoje posição em Vale, a gente acredita que está relativamente barato. Para quem tiver paciência, né, tiver interessado também no carrego da tese, que é o que vai provavelmente continuar pagando o dividend yield ali acima de 2 dígitos, low double digits, né, vai 10% a 12% de dividend yield aqui nas nossas projeções, e é uma tese que tem um potencial upside relevante ali quando a gente dilata um pouco mais o tempo de alocação, pensando numa melhora ali do minério de ferro da China. A gente certamente veria a Vale respondendo também. Agora, curto prazo é bem desafiador, como eu comentei, mas aqui a gente também não está tão preocupado assim com o curto prazo, estão mais interessados em adquirir boas empresas a bons preços
e carregar esses ativos para ter uma boa valorização total, tanto no recebimento de dividendos, como também contando com a valorização patrimonial. Então, acho que as duas teses estão interessantes. Em termos de margem de segurança, eu vejo mais margem de segurança em Vale hoje, embora o carrego de Petro seja melhor e o cenário de curto prazo também seja melhor para Petro. Fechou. Fred, agradeço muito sua participação, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por aceitar o convite de bater esse papo com a gente. Ótima semana, boa segunda para você, até a próxima. Obrigado, Felipe, pelo convite, valeu, Saravalli, também, pela participação, é sempre bom conversar contigo e com o pessoal aí da BMC. Um abraço aí para quem está assistindo, até a próxima. Abraço para o Frederico Nobre, analista da Warren, falando um pouquinho sobre esse cenário de commodities aqui para a gente. São 3 horas e 15 minutos. Obrigado você que está nos acompanhando, obrigado você que está conosco aqui na Pay TV, no nosso canal do YouTube, também no Profit da Nelogic e, claro, no nosso portal bmcnews.com.br, acompanhando toda essa repercussão para os mercados, para o cenário internacional desse conflito no Oriente Médio. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta com mais conversas, mais entrevistados aqui no BMC Market. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na nossa programação BMC News ao vivo, BMC Market ao vivo, 3 horas e 17 minutos dessa segunda-feira, trazendo aqui os principais destaques. Até estava monitorando, né, esse mercado meio maluco, né? Agora subindo 0,85. E conversava aqui em off com o Marco Saravalli e já trazer para o on aqui, Saravalli, qual a probabilidade de termos PRIO subindo quase 10% num dia, né? Claro que tem toda essa movimentação, né? Tem todas essas questões referentes ao petróleo, mas a gente olha as principais empresas do setor de petróleo com altas importantíssimas, né? Não necessariamente na mesma magnitude ou na mesma proporção que o próprio petróleo subiu no cenário internacional. É o otimismo do mercado, principalmente com empresas que vêm tendo um resultado interessante. A gente comentava na semana passada
sobre o relatório de produção de PRIO, né, que é atingindo mais de 100 mil barris em setembro produzidos diariamente, e esperava-se uma fagulha para poder subir dessa forma, né? O mercado é soberano, Saravalli. Então, mas volto a dizer, né, o mercado, pelo menos nas ações de petróleo do setor PetroRio, Recôncavo, 3R, Petrobras, está precificando um cenário de que possa ou piorar o petróleo ou que deva pelo menos se manter nesse patamar. Não era para estar subindo, fazendo conta simples aqui, de 1 para 1, não é assim que faz conta, mas estamos falando de quase o dobro do movimento do petróleo, né? Ou estão colocando outras variáveis na conta, alguma valorização do dólar adicional, enfim. Mas olhando para o tudo mais constante aqui, parece ser ou um exagero ou um otimismo, né? No sentido de que otimismo para quem é produtor de petróleo nesse momento. Eu acho que essa é a discussão. Se a gente vai ver essa semana, se o petróleo estabilizar, aí já deixo o alerta para vocês também. Petróleo estabilizando, pelo menos o patamar para de subir, aí a gente vai ver provavelmente também alguma realização de lucros, porque a alta foi muito forte e até fazendo essa conta simples parece ser um pouco de exagero, né? Ainda sou comprador, ainda analiso, recomendo e sugiro que todos tenham. Isso a gente fala antes dos conflitos entre o Hamas e Israel. A gente já vem falando já há muitas semanas aqui no Market. A frase que eu falo é, na dúvida, tenha uma empresa de petróleo no seu portfólio, né? Escolha a sua de preferência, né? Escolha o tamanho da sua posição, mas esse ano 2023, a gente tem dois grupos, né? Um grupo de quem tem alguma ação de petróleo no portfólio e tem o grupo de quem não tem. Provavelmente quem tem está com retorno muito bom, muito saudável, acima dos índices de referência. Quem não tem está com retorno ou muito fraco, ou está tomando muito risco, né? Ou está com desempenho abaixo dos índices de referência. Então, acho que esse ano vai ser muito caracterizado por esses dois grupos, né? Quem tem e quem não tem. Essa já vai ser a nossa primeira pergunta. Para todo entrevistado que a gente vai falar, tem ou não tem? Né? Fazer uma roda de um novo jogo aqui do marketing, chama-se tem ou não tem? Tem ou não tem. Ô, Saravalli, já vamos colocar em prática, então, esse jogo aí que você sugeriu. Vamos chamar o Fabrício Lodge, professor, consultor financeiro, todas as segundas-feiras com a gente aqui. Ele já tá rindo, porque ele sabe. Boa tarde, Fabrício, tudo bom? Bem-vindo mais uma vez aqui ao Market. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Saravalli. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês hoje, participando, batendo esse papo. Prazer é nosso. Ô, Fabrício, só para a gente entrar na onda aqui, tem ou não tem, né? A pergunta do Marco Saravalli vai distinguir quem está tendo um desempenho interessante na carteira ou não. Tem ou não tem empresa ligada ao setor de petróleo? Eu sou a favor também. Eu concordo com o Saravalli. Eu acho que, como que é a frase que o pessoal fala? Que não tem é louco, né? Mas eu acho que precisa carregar sim. Eu acho que tem muita conversa sobre essa questão do preço do petróleo, o que vai acontecer, o fim do petróleo, a transição energética. Mas é um futuro muito distante, na minha opinião, né? E a gente tem aqui excelentes empresas, né? A Juniors e a Petrobras. Assim, são riscos diferentes, né, que o investidor vai poder escolher, como o Saravalli estava comentando antes de eu entrar aqui. Né? Escolha a sua, né? Acho que os dois lados têm qualidade, mas ainda assim, com o que a gente viu de subida de Petro, né, que colocou muita gente aí no positivo, eu vejo um espaço, vejo potencial de dividendo, também acredito num patamar de petróleo aí, nesse nível de preço aqui, sem aquela famosa, não, o petróleo vai voltar para $40, eu acredito assim que a gente vai colher bons resultados assim. E eu gosto também, principalmente de trabalhar com Petro, pela possibilidade de usar derivativo, né? Não só as opções ou até o contrato futuro da ação mesmo, né? Permite aí montar algumas estratégias e aproveitar bem esses movimentos. Então, eu voto sim. Vou com o relator. Muito bem. O Fabrício, até fazendo, muito boa tarde, até fazendo essa provocação, tá certo que é uma conta muito simples, né? O mercado, eu espero que seja mais complexo do que isso, né, Felipe? Mas fazendo essa conta simples, o petróleo vem subindo 4%, só que as ações do setor de petróleo vêm subindo 7, 8, 9, chegaram a bater quase 10% de alta, algumas delas, né? De duas uma, né? O que o mercado está tentando ler? Talvez assim que o conflito possa piorar, que o petróleo possa piorar ainda, ou talvez esse patamar ele veio para ficar, enfim. Qual que é a leitura, né? Que tipo de recado você vê com essa alta expressiva do mercado? Porque quando a gente olha para as bolsas
por exemplo, americanas, que não tem tanto petróleo assim no seu índice, talvez elas estejam subindo por conta de uma menor versão a risco, entendendo que talvez os conflitos não sejam tão intensos assim, tão duradouros, né? Então, as duas coisas não podem prevalecer juntas, essa é a minha opinião. Eu queria saber um pouco da sua, olhando para o nosso índice aqui, que está sendo sustentado muito hoje pelas ações de petróleo, mas entendendo o que está sendo colocado dentro desse preço aqui agora, nesse momento, no nosso Ibovespa, né? Bom, Saravalli, eu concordo que é estranho realmente essa relação de alta, porque se a gente olhar para a segunda-feira passada, o petróleo estava $95. Hoje acho que está 87 com essa alta que está acontecendo. Quer dizer, a gente está quase $10 e abaixo do que estava na semana passada, e os papéis ainda estão buscando agora. Soa mais mesmo como uma aposta talvez de que bem especulativa, né, de que o petróleo possa piorar, de que o conflito possa escalar de alguma forma. E talvez o investidor tomando esse risco aqui no Brasil. Eu não tive a oportunidade de olhar como é que está o volume hoje, se o ferado de Columbus Day nos Estados Unidos, né, que tira lá o mercado de títulos públicos, né, mas a bolsa está funcionando, se está afetando de alguma forma a gente aqui. Mas eu acredito que é um movimento muito mais... 10 bilhões e 400... 10 bi e 400 milhões. Então a gente deve caminhar para a média aí no fechamento de 18, por aí a gente deve chegar. Então tá normal, eu acredito que é muito mais um movimento especulativo mesmo, e me preocupa muito se realmente o conflito ficar restrito ali, se essa volta acaba não sendo mais rápida, né, do que essa alta aí. Eu acredito muito mais no movimento especulativo, a gente não tem nenhuma notícia isolada, a não ser essa questão do conflito e a preocupação com a alta do petróleo aí, que é o que pode acontecer, talvez assim, a princípio, o que a gente pode pensar num problema maior ali é realmente impactando o preço do petróleo e jogando a commodity para cima dos $100. Talvez é esse movimento, Saravalli. Eu realmente é estranho tamanha aposta assim para uma PetroRio hoje subindo quase 10%, né? Acho que estava 9 alguma coisa nesse momento aí. Então, Pois essa é a grande questão, né? Qual a probabilidade de chegar nesses patamares? Ô Fabrício, e você falou, né? Pô, semana passada estava 95, a gente viu algumas semanas atrás já batendo 97, todo mundo falando vai chegar a 100, e aí cai a 83 o barril do petróleo, quando volta a 89, esse furor todo aí. Quando a gente fala, né, de toda essa dinâmica, quando a gente fala toda essa movimentação, é claro que a gente olha para o longo prazo, a gente olha para os fundamentos, a gente olha para as possibilidades, mas existem eventos específicos que dão uma distorção ali na análise, né? A gente falou disso no ano passado com a Rússia e a Ucrânia, que ainda está desdobrando, e aí meio que a gente aprendeu a conviver, entre aspas, com esse conflito, com essa questão, e agora vem um choque novo, né? No planejamento, na análise, isso vai entrando na conta, isso vai colocando novas possibilidades. Poxa, vamos fazer uma conta aqui, mas vai que acontece alguma outra coisa, vai que acontece um outro evento em cisne negro, né, que costumam dizer. Qual que é essa dinâmica aí na sua percepção, na sua análise, né, para também não ficar só com medo ou só otimista? Então, normalmente, os últimos eventos, né, que a gente tem visto, salvo o Covid, né, que foi o contrário, que jogou o petróleo ali para baixo, quando a gente fala de Ucrânia e Rússia, a gente teve essa pressão do petróleo para cima, a gente trabalhou. Como você falou, a gente não resolveu esse problema ainda, mas a gente aprendeu a conviver com o cenário ainda indefinido ali, desses últimos períodos na Rússia e na Ucrânia, e agora a gente tem um evento que pode colocar pressão aí no preço do petróleo. Então, talvez o investidor ele trabalhe nesse momento assim, estamos num piso, né? Fica mais longe ali os 60, 70 do que talvez num 100, 110 eventualmente um petróleo, né? Tá tudo caminhando a favor de um aumento da cotação. Mas eu falo assim, por isso que eu acabo essa dificuldade de prever, né, tanto o caos quanto o lado positivo no sentido assim, né, de valorização, com o petróleo explodindo, provavelmente a gente está enfrentando algum problema aí, ou geopolítico, ou de alguma outra natureza, né, que pode afetar a cotação. Mas por isso que eu acabo, quando eu brinquei que minha preferência é por petro, justamente por poder, de alguma forma, né, trabalhar ali junto com os derivativos para tentar minimizar, né, essa volatilidade, essa discrepância aí, tá
pouco mais protegido aí do eventual cisne negro, como você falou. Mas, dados os últimos eventos que a gente tem aí, o que parece é o seguinte, olha, o piso do petróleo está cada vez mais alto, né? Porque a tensão está escalando, o mundo está difícil. Semana passada a gente teve essa correção do petróleo, mas o petróleo acho que sobe mais de 30% aí nessa última pernada. Um ajuste talvez um medo de uma queda da demanda por conta dos juros altos, né? Mas pode ser também uma realização de lucro, né? Todo esse caminhão de gente que veio ganhando dinheiro com petróleo, talvez colocando parte desse dinheiro no bolso. Mas eu acredito que o mercado acredite com mais esse evento que a gente está estabelecendo novos pisos para o petróleo, né? Então, por isso, acho que o cálculo nesse sentido está vindo nesse sentido agora aqui, né? Menos um petróleo mais forte do que menos fraco aqui para frente. Fabrício, só para mudar um pouquinho de assunto, a gente voltar lá para o assunto de sexta-feira para trás, né? Que é em relação ao financiamento, ou enfim, aos títulos americanos. Será que essa guerra, né, os seus desdobramentos pode atrapalhar o financiamento norte-americano? Lembrando que hoje a gente tem feriado, enfim, é difícil de avaliar, mas como é que você vê isso, todo esse contexto? Lembrando que também Rússia e Ucrânia a gente teve todos os desdobramentos, mas tivemos alguns efeitos bastante particulares, como o caso de fertilizantes, enfim. Mas como esse desdobramento pode atrapalhar em termos de colocar a política monetária americana num momento de afrouxamento, talvez trazer mais dificuldade em rolagem de dívida, financiamento norte-americano, né? Quais são os possíveis desdobramentos, não só a inflação, como a gente tem visto, mas em relação ao contexto, né, de liquidez global principalmente? Saravalli, o que eu imagino, né, o que eu enxergo se a gente tiver realmente uma escalada, a gente vai ter, provavelmente vai trazer o petróleo mais alto e mais inflação, que vai continuar talvez pressionando do outro lado lá nos Estados Unidos, né, a questão dos juros mais altos por mais tempo, ou eventualmente até mais alguma alta. E a dúvida que surgiu, talvez esse final de semana, ou que está ainda na dúvida, como o presidente Joe Biden falou que vai ajudar Israel, mas vai ajudar de que forma, né? Vamos deslocar navios, vamos deslocar porta-aviões para a região, que já estão ali, né? São essas frotas que já ficam no mar, né? Já tem um custo, nós vamos apenas deslocar para lá, então isso tem um impacto um pouco menor, ou né, vamos de alguma forma ajudar a financiar Israel a se defender e fazer alguma coisa, né? Aí os Estados Unidos já está com o problema de aprovar, né, todos esses gastos, então isso pode colocar uma pressão lá dentro, sim, internamente, sim, né? Quer dizer, o mercado está pedindo prêmio de risco, né, para os títulos americanos, a gente não consegue saber, a gente viu semana passada toda a volatilidade que a gente tem, então em relação, então a gente não sabe se a gente chegou no topo desses juros ou o que vai acontecer. Então eu acho que a resposta disso pode dificultar ali o financiamento nos Estados Unidos ou não, de que forma isso pode afetar, se isso vai escalar, que vai causar uma pressão inflacionária, ou se, né, como é que os Estados Unidos vai ajudar? Vai mandar dinheiro, vai ajudar a financiar o conflito, ajudar Israel financeiramente, ou vai só movimentar tropas, alguma coisa, e se colocar à disposição nesse sentido? Porque esse custo já está na conta, né? Então eu acho que é difícil saber ainda o que pode acontecer. Hoje a gente não tem um mercado. Na sexta-feira a gente viu, semana passada a gente teve a semana do mercado de trabalho, os dados de certa forma divergentes, né? E na sexta-feira, um dia muito parecido com hoje, né? A gente teve uma primeira leitura do payroll, né, que estressou o mercado, né, derrubou as bolsas, pressionou o juro de 30 anos para cima dos 5%, e depois talvez uma segunda leitura com mais, talvez, não sei se a palavra é qualidade, né, do relatório, tentando ali ver realmente essas vagas que foram criadas, né, ou por sazonalidade, ou por tipo de emprego, ou a estabilidade do desemprego, o crescimento mais lento ali do salário por hora, né, peraí, né, também acho que a gente precificou demais um terror aqui, e aconteceu. Talvez, e a mesma coisa que a gente está vendo hoje, né, a gente amanheceu com um conflito, meu Deus, o que vai acontecer? Acho que acho que o mundo, né, as bolsas aqui no Ocidente reagiram até positivamente, no sentido assim, caíram um pouco, né, dado o que estava acontecendo, e agora aqui o Ibovespa opera quase ali perto do que fechou na sexta-feira, né, com 0,74 a gente fechou no 0,78, a gente teve um primeiro impacto no começo do dia e estamos voltando. O que me parece, vamos falar ainda aqui agora, pegando um gancho, falou do financiamento, é que
essa incerteza do juro americano, do juro longo americano, ele já fez o investidor, né, colocar uma extrema, não sei se precificar demais esse terror, né, esse medo do que vai acontecer. Então a gente já está, boa parte desse medo está precificado, que a gente reagiu aqui moderadamente e reagindo positivamente. Talvez não é nem que, eu não vi o noticiário agora, nessas últimas 2 horas, se tem alguma notícia de evolução lá do conflito, mas talvez mostre aquilo que a gente vem falando, né? O mercado já vinha extremamente nervoso com o que estava acontecendo, precificando muito, talvez o pior do mundo ali na questão dos juros americanos, e talvez agora esteja acertando esse ponto aí. Então a questão, hoje a gente não tem a referência dos títulos lá do que está acontecendo, né, no mercado de dinheiro, mas vamos aguardar amanhã, né? Então, ultimamente está acontecendo assim, né? A cada enxadada, estamos achando uma minhoca, né? Então a gente foi dormir sexta-feira, falou, ufa, o pior passou, e começa uma nova guerra, aí uma eventual nova guerra. Então, está sendo literalmente como o Banco Central americano fala, né? Data dependente, né? Então a gente está aguardando dia a dia aí para ver o que está acontecendo. É quase hora dependente, né, o Fabrício? Porque no mesmo dia tem sinalizações totalmente diferentes também que acabam mudando o humor do mercado. Você estava falando, né, sobre até algumas notícias. 2 agências de notícias mandaram aqui para a gente 2 informações que podem ser relevantes. A primeira, que o Hamas estaria considerando uma trégua ou um cessar-fogo contra Israel. A grande questão é se Israel estaria disposto a fazer essa negociação depois do ataque brutal que sofreu. Uma segunda notícia que talvez, e aí uma agência acabou de confirmar, é que o Líbano falou que não quer guerra com Israel, não quer fazer nenhum tipo de ataque, não tem intenção nenhuma em escalar o conflito com Israel. Então já seria uma sinalização que um vizinho, né, muito importante, não teria a intenção de escalar esse conflito, que poderia trazer uma certa tranquilidade para a região também, com aquele receio do mercado de se espalhar, né, o conflito pelos países vizinhos e aí ter qualquer tipo de interrupção ali na questão de petróleo ou até mesmo uma escalada com participação dos Estados Unidos, que é um grande temor também, né? Então talvez essas notícias ajudem a explicar uma virada do bom humor aí, do mau humor para o bom humor do mercado. Mas é o que você falou, às vezes não só data dependente, mas também alguma notícia, uma sinalização que pode virar o humor do mercado. E sem o mercado de títulos públicos americanos aberto, aí a gente acaba tentando fazer essa movimentação, tentando entender o que está acontecendo com essas movimentações do mercado. Ô Fabrício, mas também, e aí eu queria resgatar esse assunto também, porque a gente fala bastante dos Estados Unidos e tentando tatear o cenário doméstico, né? Hoje o Boletim Focus acabou trazendo praticamente tudo inalterado, uma ligeira elevação na inflação para o ano que vem ainda, né? E é quase nada, de 3,87 para 3,88. O mercado também está nesse compasso de espera, né? Vamos ver, como a gente vem falando ao longo das últimas semanas, vamos ver, resolver lá nos Estados Unidos, esperar clarear as coisas por lá para depois a gente começar a dar alguns pitacos aqui no nosso cenário doméstico? Bom, eu acho que no cenário doméstico, quando a gente olha aqui para os nossos números, eu acho que a gente vem assim, a gente até teve, né, dados positivos. A gente tem o IPCA essa semana, que a gente não... Eu particularmente acho que ninguém espera nenhuma surpresa, né? Acho que, se eu não me engano, a projeção é de 0,35. O que a gente vai ter talvez é um aumento no anualizado, né, nos últimos 6 meses, porque acaba aquela série de 3 deflações que a gente teve ano passado, né, julho, agosto e setembro. Mas o 0,35 que deve vir, acho que não deve surpreender, porque isso já conta com o aumento da gasolina da Petrobras, então a gente não deve ter surpresa, a gente vai olhar muito para o serviço. Então a gente vem, né, talvez numa sequência boa de dados, que favorece internamente aqui, a gente não vem. Então a gente está assim amarrado. E essa semana particularmente, com o feriado que a gente tem na quinta-feira, talvez o local ainda deva impactar menos ainda a nossa bolsa aqui, né? Porque em termos de Brasília, a gente não deve ter nada acontecendo, tudo
tudo postergado. Então a gente não vai ter votação, a gente não vai discutir fiscal, a gente não vai discutir taxação de offshore, fundo exclusivo, então a gente joga tudo para frente. O que a gente vai olhar aqui, então o IPCA eu acho que vem dentro da expectativa, e mais uma vez a gente pode ser arrastado lá por fora, né? Porque a gente... China também não trouxe nenhum... De novo a gente fala, né? Então no local, assim, antes da gente falar aí de China e dos Estados Unidos, no local a gente tem o IPCA, né, que não deve trazer surpresa, a gente está acompanhando essa evolução, né? A dólar, né? Não está fazendo, assim... Local, meu fluxo tem tido leve saída, se eu não me engano a gente voltou aí para casa dos 8 bi, né, de acumulado na bolsa esses dias, mas também o ritmo de saída está bem baixinho, mas é difícil apostar que a gente vai ter uma volta de fluxo para cá para a bolsa, com o nível dos juros longos estão lá nos Estados Unidos, né? O mercado de juros está nos Estados Unidos. Então a gente acaba que fica no compasso de espera, e acho que inclusive, né, agora no curto prazo, também acompanhando essa questão do conflito, né, para ver se essa aversão a risco pode aumentar ou não, o que pode dificultar, sim, né, os planos do BC aí em baixar o juro aí da forma que gostaria, de uma forma mais acelerada. Então a gente continua em compasso de espera agora com mais uma variável que é o mercado, o conflito lá no Oriente Médio. Né. A China voltou da Golden Week, né, não trouxe nenhuma novidade, os dados da Golden Week também não vieram abaixo da expectativa, mas ainda num território ali considerado saudável, quer dizer, veio sem novidade. Eu não acredito que a China vá fazer nenhum movimento, alguma coisa assim, alguma manifestação extremamente em relação ao conflito que está acontecendo. Eu imagino que, dado o que está acontecendo na China, a China deve ficar, de certa forma, quieta, acompanhando o que está acontecendo. Tem a inflação para sair lá essa semana, né? Vamos ver, a China ultimamente estava exportando deflação, vamos ver o que vai acontecer. Tem o PPI e o CPI para acompanhar. E a gente vai, eu acho que o dado mais importante da semana sai no dia que a gente vai estar fechado aqui na quinta-feira, que é o CPI lá nos Estados Unidos, né? Então vai completar aí a informação que a gente está vendo nas últimas semanas. Então, assim, de novo, o Brasil não, vamos dizer assim, né? E isso acho que coloca a nossa bolsa meio à deriva, né? Porque a gente está realmente dependendo do cenário global agora. A gente vem, né, a economia mostra sinais de que a gente poderia recuperar, até ter o nosso eventual rally de final de ano aí, ou buscar um patamar mais otimista para o final do ano, desde que, né, a gente consiga ter uma visão um pouco mais favorável, mais estável lá fora. Então, eu acho que aqui internamente a gente não vai ter esse poder, né? A gente, infelizmente, a gente não não consegue se isolar do mundo nesse sentido. Acho que a gente não tem força para subir sozinho. Acho que o caminho está, de certa forma, pronto, né? A gente tem dados positivos na gaveta aí para usar, né? O super trunfo aí na hora agora, está todo mundo bem, eu também estou bem, né? Mas a gente ainda vai ter que esperar e vai ser arrastado pelo que vai acontecer lá fora. Maravilha, Fabrício, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, sempre muito bom poder bater esse papo contigo. Até semana que vem, então, um abraço, boa semana para você. Obrigado, Felipe, obrigado, Saravalli, obrigado pro pessoal que está acompanhando a gente, ótima semana. Ótima semana, Fabrício Lodi, professor, consultor de investimentos, aqui conosco, sempre às segundas-feiras. Inclusive, trazer uma informação bastante importante, acabou de ser divulgada pela agência Reuters, dando crédito aqui da agência Reuters, a autoridade do Hamas diz que o grupo está aberto a discutir trégua com Israel. Um alto funcionário do Hamas disse que o grupo estaria aberto a discussões sobre uma possível trégua com Israel, já que, segundo ele, o Hamas teria alcançado seus objetivos. O nome desse alto funcionário é Musa Abu Marzouk. Ele falou para a rede Al Jazeera, numa entrevista por telefone, que sim, o Hamas estaria aberto a algo desse tipo, a todos os tipos de diálogos políticos, quando foi questionado se o grupo islâmico estaria disposto a discutir um possível cessar-fogo. Então, agora, acabou de sair na agência Reuters que esse alto funcionário do Hamas diz que o grupo sim estaria disposto a conversas, a diálogos com Israel para um cessar-fogo. Lembrando, né, que Israel tem um foco muito importante na liberação dos reféns, né? Muitos
cidadãos israelenses e até mesmo de outras nacionalidades que estavam em Israel durante os ataques do Hamas foram sequestrados, estão em poder, né, sob vigilância do grupo Hamas, e o foco principal do Estado de Israel é a liberação desses reféns, da maior parte dele. Inclusive, relatos dizem que são cerca entre 100 e 130, esses números ainda são um pouco desencontrados, o número de reféns em poder do grupo Hamas, mas entre 100 e 130 reféns estão ainda sob poder do grupo islâmico Hamas, que agora diz, né, que agora sinaliza essa possibilidade de um cessar-fogo, um diálogo, uma conversa, talvez algum entendimento. Cabe agora a gente acompanhar esses desdobramentos para saber exatamente, né, o que vai acontecer e, claro, se Israel está disposto a sentar nessa mesa e discutir os termos, né, desse possível cessar-fogo. São essas as informações, né? Agora 3 horas e 44 minutos, a gente segue, obviamente, de olho nessa movimentação, de olho nessas notícias que vão chegando ao longo de todo o dia, que podem, inclusive, trazer algum tipo de alento, né, para as pessoas que têm algum tipo de relação com toda essa situação envolvendo Israel e Palestina, e além, é claro, da gente monitorando aqui todo o mercado financeiro, que nesse momento o Ibovespa sobe 0,75%, 115.017 pontos. Prio, PetroRecôncavo, olha só, Magazine Luiza, 3R Petróleo e Petrobras, as empresas que mais sobem neste momento. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho o BMC Market está de volta, daqui a pouquinho a gente conversa mais. Continue com a gente, o Market volta já já. BMC News. Informação que gera valor. Todas as quintas-feiras você tem um encontro marcado com Money Report, um programa com 3 convidados especiais que vão discutir temas relacionados ao mundo dos negócios, economia e política. Enfim, grandes assuntos que importam para você e sua empresa. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Você, que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. São as ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na nossa programação BMC Market ao vivo. Eu falava, né, sobre essas movimentações
das empresas aqui no Brasil, até mesmo algumas pessoas estão até falando, poxa, que interessante esse movimento, né? Magazine Luiza deve ter encontrado uma bacia de petróleo para estar subindo nessa proporção, muito perto do que sobe Petrobras e 3R Petróleo. Mas claro que é apenas uma brincadeira, até porque a gente tem outras empresas do setor varejista também tendo um bom desempenho no pregão de hoje. A gente fala do Grupo Soma, a gente fala de outras empresas também aqui do setor varejista. Mas claro, né, o setor varejista com Casas Bahia caindo bem no pregão de hoje, quase 5%. Uma empresa que não está no índice, mas tem uma queda bastante acentuada no pregão de hoje, é MAHLE Metal Leve. 14% de queda, chegou até a cair um pouco mais aprofundadamente, chegou aos 16, 17% de queda hoje, rompendo a barreira dos R$40, chegou na mínima intradiária de R$ 39,33. E aí, Marcos Saravalli, a gente conversa bastante, conversa quase sempre aqui no nosso BMC Market, sobre algumas movimentações que não necessariamente implicam, né, uma movimentação macro, acaba sendo uma movimentação micro. Saiu a notícia que Metal Leve estaria organizando, né, e contatando bancos ali para fazer um follow-on, para fazer uma emissão primária ou secundária de ações. E aí parece que o mercado reagiu um tanto quanto mal a essa possibilidade de fazer um levantamento de recursos para a companhia por meio de um follow-on. E o mercado, como já diria o grande Marcos Saravalli, o mercado é soberano. Soberano. E nesse momento derruba as ações a 14%. Então, acho que é uma notícia que veio de surpresa. Foi um comunicado, um fato relevante. E a companhia simplesmente não deu detalhes, apenas só falou, tem a intenção, tem o objetivo, em algum momento, fazer essa oferta de ações. Agora ficou tudo muito genérico, né? Ela não falou para que vai fazer. Primeiro, antes de eu dar um passo para trás, você pode fazer uma oferta primária, que você levanta recursos do mercado para captar esse recurso, pagar dívida, fazer algum investimento, ou secundária. Ela escreve num comunicado falando assim, eu tenho a intenção de fazer uma oferta primária ou secundária, ou seja, você não fala se é primária, se é secundária, pode ser as duas. Pode ser qualquer coisa. Então, assim, pode ser a companhia fazendo uma primária para levantar recursos para fazer uma aquisição. Poderia ser uma oferta primária para pagar dívida, né? Poderia ser uma oferta 100% secundária, simplesmente para o controlador enfim, realizar um pouco de lucro, aí sim poderia ser mal visto. Eu acho que nessa falta de informação adicional, de novo, a companhia passou as informações necessárias para o mercado. Não existe nenhum erro, nenhuma interpretação aqui. Só que o mercado fica com informações insuficientes e acaba fazendo qualquer interpretação, né? A interpretação as ações da MAHLE Metal Leve, a Leve 3, é uma companhia muito bem tocada, né, que desenvolve pesquisa, desenvolve muitos novos produtos, está sempre na vanguarda do setor automobilístico, uma companhia alemã, que também controlada, né, pela MAHLE alemã, e tem uma diversidade de produtos, geografias, de mercados, né, então ela não atua só no mercado de automóveis novos, também de reposição. É tradicionalmente uma companhia que distribui muito lucro, até por ter o seu controle fora do país. E a gente vinha questionando em relação ao preço, mas como tem diversas outras ações listadas em bolsa, né? O que se vem discutindo, mas é uma questão muito mais contábil, não vejo erro nenhum, talvez um erro de interpretação, sim, né? Mas não vejo nenhuma classificação aí. Mas o mercado está querendo encontrar uma outra justificativa para essa queda, né? Começando a discutir como é que ela contabiliza seus resultados, sobretudo na Argentina, que tem um câmbio muito volátil, uma inflação muito alta, como é que isso transita, pode ter que câmbio que ela utiliza, todas essas preocupações. Mas não é esse assunto. O assunto é que a companhia, durante o final de semana, anunciou uma possível intenção de uma oferta, já contratou, até parece ter contratado já os bancos, mas e aí? Para que você quer? Por que nessa hora, né? E o mercado, como várias ofertas a gente viu aqui, durante esse ano de 2023, nós praticamente só tivemos ofertas aí secundárias, follow-ons, né, ofertas subsequentes, o mercado entendendo como o pico, né? Pô, se a empresa está querendo fazer uma oferta, que ela acredita que seja o pico, pelo menos ali naquela janela, no curto prazo. Então, aproveitando para realizar lucros depois
de boas altas aí, acumuladas durante um ano, durante esses últimos meses, na Leve 3. Eu, como analista, vejo justamente o contrário. Acho que, assim como o VEG, né, se é que a gente pode fazer algum paralelo, tem diversos gestores, diversos investidores, e eu também como analista, também na minha carteira própria, mas também como recomendação para quem me acompanha, não vejo a hora de ter uma realização para a companhia entrar num múltiplo mais saudável, para aí sim recomendar com muito conforto, porque a gente tem uma excelência muito grande na execução dessa companhia historicamente, né? Então, ela tem diversificação de produtos, diversificação de mercados, então mercado novo, mercado de reposição, mercado brasileiro, mercado de exportação, diversificação de moedas, Brasil, dólar e outras moedas latinas, né? Ela está sempre na vanguarda da sua pesquisa, então é uma empresa que tem muita pesquisa, enfim, é aquela empresa que tem uma recorrência, mesmo sendo o setor cíclico, né, que depende muito do humor da economia, ela consegue trazer, uma certa forma, uma previsibilidade, margens muito boas, saudáveis, altas, né, e uma certa previsibilidade no seu mercado, com isso também entrando não só em carteiras de crescimento, mas também em carteiras de dividendos. Então, chama atenção, né, e para quem me acompanha, eu já falei hoje de manhã, falei, pessoal, a leitura é essa, eu esperava assim uma reação, não esperava uma reação tão forte, tão negativa, mas esperava uma reação negativa hoje, e a gente está fazendo conta, eu estou fazendo conta nesse momento, a que preço pode ser atrativo aí uma nova entrada, é isso que eu estou fazendo nesse momento, mas com certeza deixe nos radar em termos de fundamentos, tá? Eu vi pouquíssimas vezes na história, pelo menos que eu acompanho o papel nos últimos 15 anos, esse papel assim tendo alguma boa entrada em algum momento aí de conforto, tá? Então, eu acompanho aí de perto mais nos últimos 10 anos, enfim, mas lembrando também que é uma companhia que está sempre buscando essa eficiência, né? essa vanguarda, essa pesquisa, essa tecnologia nos seus produtos, tá? Então, uma companhia muito bem procurada, né, pelos investidores, mas veio com mais uma empresa que comunicou, mas fica essa percepção de que faltou algo mais, uma informação adicional para o mercado. Tá? Então, esse é o recado que eu queria falar e que eu posso talvez trazer em outros markets aqui para vocês, em que patamar de preço que eu não tenho essa resposta ainda, mas com certeza começa a voltar a ficar atrativo, né? Então chama atenção essa queda recente, né? Perfeito, Marcos Saravalli. A gente, não é a primeira vez que a gente fala, né? Uma falta ali de uma comunicação um pouco mais clara, né? Por parte da companhia, acaba gerando ali algumas interpretações equivocadas, né? Não necessariamente equivocadas, mas algumas interpretações por parte do mercado que acabam fazendo preço. Eu vou até defender um pouco a companhia, até criticar um pouco os órgãos reguladores, né, de uma certa forma. Mas talvez a companhia tenha acelerado essa comunicação, porque ela talvez entrou numa fase ali que já tenha começado a conversar com os bancos de investimento, os IBs que a gente chama, e por obrigação regulatória ela tem que demonstrar para o mercado que ela tem essa intenção, tá? Mas não seria o melhor assim, vamos vir para o mercado com o comunicador que já tiver efetivado esse interesse, esse objetivo, mais informações, fez um roadshow, um teste com o mercado, enfim. Então, acho que talvez até por obrigação regulatória, a companhia fala assim, você se sentiu obrigado para atender uma legislação, falou, não, eu preciso soltar um comunicado porque realmente já estou falando com os bancos, enfim. Então, tentando entender aqui um pouco da interpretação da companhia, do órgão regulador, do mercado, né, dos bancos de investimento. Mas fato, né? Chega o comunicado, você fala assim, mas e aí? O que eu faço com essa informação? Eu não sei o tamanho, não sei se é primária, se é secundária. Se for primária, não sei para qual que é o objetivo, né? Não sei a que preço que vai sair, não sei qual que é a velocidade. Melhor eu realizar um pouco o lucro, diminuir um pouco a posição. É isso que o mercado está fazendo agora. Fechou, Marcos Saravalli. Estamos na reta final aqui do nosso marketing e sobraram alguns segundos para as considerações finais. É aquela semana, é a semana que começa e já termina, né? Na verdade, dá uma pausa ali no meio do caminho, mas começa bastante tensa, bastante cautelosa, mas com algumas pitadinhas de boas notícias, pelo menos para o mercado financeiro. E a princípio, acho que a gente termina o marketing justamente com esse recado, né? Pelo menos fontes aí da mídia internacional, com possível, pelo menos diálogo, é difícil essa palavra até mesmo, diálogo com um grupo terrorista, né? Mas a gente está falando de um possível diálogo, pelo menos que seja, né? Principalmente em relação a poupar vidas, né? Poupar pessoas, enfim, acho que é isso que é importante a gente terminar o marketing olhando para essa possibilidade, né? E os mercados também reagindo de forma
positiva essa menor aversão a risco no final dessa tarde. Maravilha, Saravalli. E amanhã teremos mais. Amanhã nos vemos por aqui. Amanhã. Uma ótima tarde. Ótima tarde. Ótimo comecinho de semana para o Marcos Saravalli e para você também que esteve conosco aqui no nosso BMC Market desde as 2h30 da tarde. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sua companhia aqui na Pay TV, também no YouTube, no nosso canal, no nosso portal bmcnews.com.br, claro, no Profit da Nelogica. Estamos todos os dias ao vivo, né, em toda essa programação. Você fica agora com o closing, fechando o mercado. Gabriel Monteiro, Maurílio Goldner já por aqui. Eu volto amanhã, 2h30 da tarde. Forte abraço, tchau. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta às 9h30 da manhã no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Vortex. Beyond. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC